Bora lá, galera, bora acompanhar as últimas informações da seleção brasileira que vai enfrentar a seleção da Croácia nesta sexta-feira, meio-dia. Esse confronto de quarta de finais. O Tite hoje fez o último treino para a preparação para enfrentar a seleção da Croácia. Lembrando, a seleção da Croácia é vice-campeã da Copa do Mundo em 2018 na Copa da Rússia. Perdeu na final para a seleção da França e o Brasil tem a chance de passar para as semifinais da Copa do Mundo. O Brasil aí que está traçando aí essa meta que é vencer essa Copa do Mundo do Catar e trazer o Hexa para a seleção brasileira. A seleção brasileira ficaria com 2 títulos à frente das demais seleções aí que tem 4 títulos de Copa do Mundo. E bora acompanhar aqui mais um F90 falando tudo sobre a seleção brasileira. Não esquece aí, você que tá chegando, é novo, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade aqui do nosso canal, galera. E vou deixar o link na descrição, crédito total para a ESPN do Grupo Disney. Bora lá pro vídeo. Mas nesse sentido, por essas características e por esse desgaste, o relógio ele é amigo do Brasil? Conforme o tempo vai passando, o desgaste é maior da Croácia e o Brasil com Martinelli, com Rodrigo, acho com que esses... depende Tem dois lados, né, nessa história. Primeiro é o físico, que eu acho que pode ter um peso, mas também tem o emocional de, estamos segurando o Brasil, e aí isso pode pesar no isso. Brasil. Eu acho que você tem o aspecto do desgaste, sim, mas quanto mais tempo passa e o Brasil não te matou, você vai... Vai se criando um clima terrível. Você vai ganhando energia. Eu acho que Depende muito da intensidade que o Brasil colocar no jogo. Se o Brasil colocar a intensidade que foi contra a Suíça e contra a Sérvia, que demorava demais para fazer a bola chegar de um lado para o outro e tal, isso vai facilitar para a Croácia. Agora, se colocar velocidade, marcação, pressão, como foi contra a Coreia, e tem que ser contra a Croácia, tem que ser durante 90 minutos. Sim. Você não pode só jogar 20, 25 e depois administrar. O Brasil fez isso muito bem. E eu acho que é natural, você faz em 20 minutos 2 gols. Da forma como o Brasil fez, você recua, o time da Croácia, até porque é questão física, né? É difícil de você ter 90 minutos o controle do jogo. O Brasil não joga igual a Espanha com a bola nos pés, de ficar tocando. O Brasil alterna, às vezes ele pressiona, às vezes ele recua. Então, nessas alternâncias de controle, de controlar o jogo, o Brasil tem que ter cuidado. Mas eu acho que o cansaço da Croácia vai chegar mais rápido, dependendo da intensidade que o Brasil colocar. Acho que o problema é se a Croácia começar... Enquanto o relógio está rolando e a Croácia só fica vendo, nossa, ainda falta tanto tempo, nossa, já estamos aqui, e vai pensando no cansaço. Quando eles começarem a ver a luz no fim do túnel, que é o final da prorrogação... Quando eles começarem a ver que o jogo está chegando no final e o placar está razoável para eles, ou eles estão ganhando ou eles estão empatando, aí o relógio vira muito... Porque daí... Você falou aqui ontem, né, que... E os caras eles vão começar a arranjar força, sabe lá Deus de onde. E eles têm essa confiança que nos pênaltis eles se garantem. O que joga a favor do Brasil aqui, essa é a primeira Copa com 5 substituições, possivelmente 6 com a prorrogação. Né? A Croácia segurou 4 para a prorrogação contra o Japão. Né? Agora, aí a possibilidade do banco, cara. Paquetá, cansou? Bruno Guimarães. E tá no mesmo nível. Martinelli. É Rafinha, é Rodrigo, é Antony, sabe, é Richarlison, é Pedro. Olha como tem possibilidades do Brasil para trabalhar com as trocas. Tipo aquele fim de jogo contra a Sérvia. A Sérvia já cansada. Exato. E daí o Brasil só foi metendo Martinelli, Rodrigo, foi metendo uma correria na Sérvia e foi um lance atrás do outro, né? A bola não entrou, até por preciosismo do Brasil, mas poderia ter vencido por mais naquele momento. Agora o Brasil ele acelera o jogo com a correria desses jogadores ou com a troca de passes? Eu acho que principalmente a capacidade de aproximação, de produzir tabelas. Eu já vi muita gente falando mesmo de tabela, Léo? Sim. Se a gente pegar, por exemplo, o gol do Richarlison, cara, que começa com a habilidade dele de equilibrar a bola na cabeça, mas depois é papo, bola de pé em pé, ultrapassagem, 2, é jogada de treino. É treino de finalização, aquilo ali, praticamente, né? Mas existe. Muita gente critica, a seleção brasileira é muito posicional e tal, a referência é muito espaço, mas isso não impede que os jogadores se procurem, se aproximem. E essa condição do Paquetá encostar nos caras da frente, que a gente já descreveu lá no papo com o Zimi e com o Pedro Ivo, é justamente isso. Olha quantos jogadores próximos você tem nessa última linha. Quer dizer, a velocidade não está só no Martinelli, no Vinícius. Não é individual essa velocidade do Brasil? Muitas vezes sim. E muitas vezes sim. Para mim, na grande maioria das vezes, a nossa velocidade foi pelos lados do campo com esses caras individualmente. Com Rafinha ou com Vinícius. Com exceção do jogo contra a Coreia.
porque o Brasil conseguiu fazer o gol logo de cara. E aí até a Coreia entender as porradas que ela estava tomando, ela demorou um pouco. E quando entendeu, criou um pouquinho de dificuldade para o Brasil, que, se eu não me engano, o Alisson fez aquela defesa de um chute de longa distância ali que ele fez no primeiro tempo. Tava 2-0 o jogo, tava 2-0. Do Song, aquele com o ombro, então, assim, a velocidade do Brasil, e não tem como, por característica, é pelos lados. Nós temos aí grandes velocistas com a bola nos pés. Você tem o Rodrigo, que também é rápido, mas que ele está fazendo uma função diferente, porque todos nós sabemos que o Rodrigo jogava pelos lados do campo ou como centroavante. Ele não jogava como camisa 10. Isso foi uma posição que o Ancelotti arrumou e o Tite está aproveitando. Né? Opa, peraí, eu posso trocar o Neymar. Eu posso ter uma possibilidade ali. Mas se você observar, por onde saíram os nossos gols? Pelos lados. Sim. Então é natural você ter essa velocidade, é natural que você trabalhe por isso, até porque uma das convocações, e aí a gente tem que falar, que foi o Daniel Alves, ele foi convocado para jogar por dentro justamente porque nós temos velocidade pelos lados, com o Antony, com o Rafinha, com o Vinícius, com o Martinelli, são todos jogadores assim. Agora, em determinados momentos, por exemplo, contra a Sérvia, o Vinícius Júnior não teve espaço para correr o tempo todo. Ele foi ter no segundo tempo, que a Sérvia cansou. E o Brasil aí ele começou faz o gol, né? Faz o gol e ele começou a sair mais, porque o time da Sérvia se projetou, se lançou para tentar jogar. Eu não sei se o Brasil... Falei, não sei, é difícil. A gente está fazendo previsões aqui de acordo com características dos times que o Brasil vem enfrentando. Eu não sei, por exemplo, se o Vinícius vai ter essa possibilidade o tempo todo de 1 contra 1. Eu não sei, porque você viu o Modric falando, eu vou falar com os meus amigos, eu vou falar como é que funciona. O cara sabe, ele joga com o Vinícius, é a mesma coisa. Eu faço um programa com você, o cara está me observando, eu sou parceiro do cara, eu vou falar. Vem cá, o Bruno é assim, ele é isso, ele é isso. O Bruno é bom, ele gosta, ele gosta, o Bruno é bom. Ele só tem umas perguntas meio matreiras ali pra te pegar no pulo. Quer te derrubar de vez em quando. Algumas coisas o cara vai passar para a Croácia, então para os seus companheiros. Então a gente sabe que em determinados momentos o Vinícius deve ter uma certa dificuldade. Mas entra muito o que eu falei, quer dizer, você vai se preocupar com o Vinícius, você tem o Neymar. Mas assim, o Casemiro também vai falar do Modric, né? O Casemiro também vai falar. Eu só lembrei do troféu Dante conhece os alemães. Isso, então estamos tranquilos. O Dante sabe a perna boa. Se bem que o Bono conhece os espanhóis, funcionou. É verdade. Ontem o Bono conhece os espanhóis, funcionou. E virou o meme, né? O Dante conhece, aquele ali fazendo gol é o Miller, aquele ali, De novo, vem ele de novo, fulano e tal. O Tite, ele falou sobre essa pressão e sobre esse momento da seleção brasileira, véspera, então, das quartas. Vamos ver. A identidade do futebol brasileiro não fui eu, é toda uma geração que surgiu agora, são os técnicos da categoria de base, representado pelo Amadeu, que formaram esses atletas, é uma nova geração e a gente dá, confiança para que eles possam produzir o seu melhor. Então, é a característica nossa, em cima dessa pressão, sim, ter a coragem para jogar dessa forma, mesmo correndo os riscos de a carne ser cortada. Eu sei disso, eu já vivi isso. Mesmo assim, eu vou em frente, porque é esse o futebol que eu acredito. Né? Mesmo que ali na frente vai ter carne cortada, se não for o campeão, sim, mas é para frente que nós vamos. É dessa forma que nós acreditamos, é nisso que nós buscamos. Então vamos lá com a Gláucia Santiago e também com o Mauro Naves, que acompanharam a entrevista coletiva do Tite e contam pra gente que é uma seleção então disposta a correr riscos. Não correu tantos riscos, né? Até aqui na Copa. Por enquanto. Será que a Croácia tem capacidade de, como o Tite falou, de repente cortar a carne aí, Gláucia? Tudo bem, Bruno? Beijo pra você, pros companheiros. Te ouvi, mas não te ouvi tão bem. Justamente na hora que você nos chamou, passou um carro de som, sei lá como é que aqui a gente... Carro alegórico. Carro alegórico, Mauro. A gente tá bem no centro de Doha, região central aqui de Doha. Então aqui é bem movimentado o dia todo, de turistas, de atrações e tal. E aí, como sempre, né? O ao vivo vai começar, acontece alguma coisa. É verdade. No interior passava o carro da pamonha, aqui passa esse carro, sei lá do que, Mauro. Mas o Bruno perguntava se essa seleção croata contra esse Brasil, um pouco em cima do que o Tite também falou. E nós conversávamos aqui agora há pouco, ainda gravando o nosso Pô de Copa. O Tite destaca muito a parte, o meio-campo, muito técnico dessa Croácia. Ele fala dos cuidados que a seleção brasileira tem que ter também com esses jogadores mais experimentados, esses caras já mais conhecidos da Croácia. Mas a expectativa é que seja uma Croácia um pouco diferente do que foram os outros adversários do Brasil dentro dessa Copa do Mundo, né? Que saia mais para jogar, que não faça algo como Sérvia e Suíça. Pelo menos
menos a gente espera isso e a impressão é que o Brasil também. Boa noite para você, um beijo, boa tarde para Bruno e todo mundo aí no estúdio, abraço a todos, aos fãs de esportes também que estão conosco. E vice-versa, né? Porque também a Croácia está achando que vai ter pela primeira vez pela frente um time que vai sair. Ela também, entre aspas, reclama de ter jogado até aqui com equipes que mais se defenderam do que atacaram. Então a expectativa da Croácia é que agora vai ter alguém atacando. E do Brasil, sim, alguém atacando, mas eu acho que peronomútil. Concordo com o Tite que ali é muita transição de bola nesse meio-campo muito qualificado. Morro de medo do Perisic ali pelo lado esquerdo, acho ele muito artilheiro, muito bom. Espero que não esteja tão inspirado, mas é isso, é trabalhando a bola ali para procurar, ou numa ponta ou na outra, achar alguém que ataque. Ela é uma seleção dita hoje, não sei se pelo técnico, ou acho que pelo Modric, que tem, antes de mais nada, resiliência. Então eles têm paciência, resiliência, e a história do país e da seleção da Croácia nas competições, nos mundiais, mostra isso. É um país pequeno, poucos comparado com o Brasil, então, mas que consegue formar boas seleções e que, de um tempo para cá, passou a incomodar. Já vista que foi vice-campeã na última Copa. Não é a mesma seleção de 18 que está aqui, mas com o mesmo foco, com o mesmo espírito. Dito por ele que isso vem de um trabalho de base feito lá na Croácia. Então tem uma maneira de jogar há muito tempo, todas as seleções, etc. E que isso reflete no time que está aqui, mesmo tendo muitas mudanças com relação ao elenco de 18. Então é isso, Brasil... Porque o que acontece que a gente fica imaginando? Tomara mesmo que venha para cima, também eles saiam lá de trás, não fiquem esperando o Brasil, por causa dos nossos contra-ataques também, a velocidade. O Vinícius Júnior falou sobre isso ontem, né? Ele falou, pra gente também é bom e pra quem acompanha o espetáculo também fica mais legal. Fica, se for um jogo de trocação, maravilhoso, mas acho que não vai ser assim tão de trocação. Acho que vai ter um Brasil, uma seleção brasileira sendo mais protagonista. Mas se acontecer... E, claro, eles não vão ficar lá atrás, não é aquele caminhão fechado, tudo tal, como tivemos com Sérvia. E tanto é que o técnico fez questão de ressaltar esse jogo com a Sérvia, dizendo assim, olha, eles entraram em pânico e se perderam depois do primeiro gol, coisa que nós não vamos deixar que aconteça. Ou seja, tomar 1-0, foco, cabeça, eles falam muito no aspecto mental, ou seja... É uma seleção bem trabalhada para esse jogo, sabendo que vai ter pela frente o adversário mais difícil até aqui, como eu acho que o Brasil também terá o mais difícil. A gente falou muito de Sérvia, de Suíça no começo. Dois adversários difíceis, mas eu acho que o contexto também, né, Mauro? Pelo que é a Croácia, por ser quartas de final, exatamente. Eu também acho que esse é o principal mesmo. Agora, como dizem, não é mais mata-mata, né? Porque não tem 2 jogos, é só um mata, então tem que passar, tem que ganhar e tomar. Eles têm uma tradição também de prorrogação, porque aí entra o aspecto mental e a resiliência e etc. Físico, mas eles têm essa tradição de cozinhar e também uma prorrogação, se não deu para fazer, mas não vou tomar gol, aí vou para os pênaltis e a coisa funcionou, pelo menos em 2018 funcionou e agora no último jogo funcionou novamente. Mas eu espero que o jogo não chegue a esse ponto, que o Brasil consiga já no tempo natural, no tempo normal, vencer a partida. Mas também, na minha opinião, o adversário mais difícil. Eu já dizia isso antes, torcia muito para que fosse o Japão. Acho que a característica do jogo em si seria completamente diferente, qualidade do adversário, etc. Mas, enfim, passou a Croácia e é ela que nós temos que enfrentar. Mas com um leve favoritismo. Nada de favoritaço, não. Tem jogo, mas acho que o Brasil tem todas as condições de superar e passar. E aí a sua ansiedade vai só para o dia 13, tá? De dezembro, Glaucio? Minha ansiedade tá todo dia, Mauro. Não tá assim, não tá dando para só jogar fase a fase, não. É ansiedade por cada jogo. Mas você tocou no ponto da questão física, e aí até quem nos acompanha pode pensar, a Croácia jogou algumas horas antes do Brasil na última partida, nas oitavas de final.
mas foi a pênalti, já teve um desgaste maior aí. Claro. Embora as duas equipes tenham tido esses 3 dias aí de preparação, o Brasil já chegou mais descansado para esse jogo contra a Coreia, os seus titulares. Por causa do jogo com Camarões, o que eles não fizeram, eles não jogaram nem um jogo assim com todos os reservas e tal, isso não houve do lado de lá, então a minutagem do lado de lá é maior do que a daqui. Só comparada à do Militão, que esse não imaginava que ia jogar tanto. Que ia ter a minutagem tão alta. Então, é isso que eu dizia. Então, aí a seleção chega também. Teve esses 3 dias, a Croácia também teve. Mas nesse planejamento aí, isso também acabou sendo importante, né? Esse jogo contra Camarões, a recuperação até dos lesionados. E aí, se a gente também pensar Ó, passou aqui, parece o Messi. Parece o Messi demais, tá indo embora ali, ó. Caramba, perdi, um pouco mais alto. Argentino aqui. Eu ia falar mesmo. Ele veio vindo, eu falei, gente, será que é o Messi fake, né? Assim, joga uma bola, Glaucio, tem o Neymar fake andando por aí? Jamais o Messi passa aí. Não é só ele, não. Estão chegando outros aqui, Bruno. Também, mas... Acho que agora... O Messi seria a atração. Devia ter gritado aqui para ele parar. Olha lá aqui, ó. Calma que a hora de vocês está chegando. Calma que é na semi, Paredes, gente. É na semi. Segura essa ansiedade. Às vezes vocês têm que passar pela Holanda também, né, meus queridos? Também não sabemos o que vai acontecer. Não são marroquinos, Bruno, e argentinos que dominam aqui, né? Mas agora acabou alguma festa. Aí mais argentino, mais argentino. Acabou alguma festa. Não, acabou. Começou a vir todo mundo pra cá e teve alguma festa argentina aí, uma parrilhada. E tá passando todo mundo por aqui. De Marrocos eu vi pouco. O Messi veio na frente, o Messi veio na frente. Não, mas então, você falava sobre estar mais ou menos cansado e, enfim, é evidente que a seleção ainda teve a oportunidade, perdeu, foi ruim, desagradável, mas poupou muita gente. Contra Marrocos, Croácia não fez isso. Mas eles sabem disso, também levaram isso em consideração. Mas não falam em tentar matar o jogo lá nos 90 minutos, eles usam a tal da resiliência para dizer, se tiver mais uma prorrogação, nós vamos estar fortes também, porque o aspecto é muito mental e eles têm um bom preparo físico. Hoje foi questionado, o Modric com 37 anos, até perguntado se ele tinha uma fórmula mágica para se... Ele falou, eu não tenho não, eu treino todo dia, é isso que eu faço normalmente e tal. Lógico, ele se poupa, etc. Até brincou, se alguém tiver uma fórmula aí para ficar jovem o tempo todo, ele não sabe até quando vai jogar, se joga na seleção muito tempo ainda ou não, no próprio Real. Mas enfim, diz que ele não tem fórmula para isso não, mas corre demais. Corre demais, está bem preservado, tá jovem mesmo, né, pela idade. Tá jovem. Você falar que ele não tá jovem... 37 anos, uma idade maravilhosa, imagina, tá ele um menino, eu diria. Obrigada. Bruno, mas a seleção também chega com a vantagem... Diga, pode falar, desculpa, Bruno. pode concluir, Glaucio. Desculpa. Não, ia só concluir que a seleção também chega repetindo a sua escalação pela primeira vez nesse Mundial, né? O Tite até então não pôde fazer isso, vai conseguir agora. O mesmo time que iniciou contra a Coreia, vem agora também. Mais um ponto importante, que ele conseguiu trabalhar, treinar com esse time que vai a campo. Isso também são pontos a serem ressaltados. O Mauro estava falando assim, eu queria enfrentar o Japão, né? Porque ele imagina que fosse um adversário mais fácil. Outro dia me perguntaram, Bruno, qual é a final que você quer ver da Copa? Eu falei, eu quero ver Brasil e Marrocos. Eu queria ver Brasil e França, né, Bira? Brasil e França é mais complicado. Não é mais difícil? Seria um pouquinho mais tranquilo. Eu prefiro ver Brasil e Marrocos, apesar do Marrocos... Perder para o Marrocos é mais complicado do que perder para a França. E na semifinal, Bruno, o que você quer na semifinal? Bira? Fala aí da semifinal. Então, na semifinal... Holanda ou Argentina? Já tá pulando pra você. Pegar fogo na aqui. semifinal, eu quero ganhar da Argentina na semifinal. Tem essa opção de quem que você quer ganhar? Eu quero da Argentina. Se te garantirem que o Brasil vai na final, você quer a Argentina na semi. Isso daí. Se não te garantirem o Brasil na final. Assim mesmo, tem que ser Holanda. Eu quero a Argentina. Eu gosto do fato histórico. Eu gosto do fato histórico. Mas tem fato histórico, tem um peso significativo. Então, mas o Brasil, semifinal brasileiro já até teve, sabe? O Brasil e a Argentina na semifinal de Copa do Mundo é o Brasil e a Argentina de todos os tempos. A gente estava até discutindo no linha de passe que esse não seria o maior jogo de futebol de todos os tempos. Brasil e Argentina na final da Copa. Brasil e Alemanha também poderia ter sido, né? Poderia. Como já foi Itália e Alemanha em 70, ou Brasil e Itália também. Brasil e Alemanha já foi final, né? Sim. Não, eu falo semifinal, né? Sim. A da semifinal aqui. O Tite, na entrevista também, Gláucia e Mauro, ele foi questionado sobre a dança, né?
não só dos jogadores brasileiros, mas eu acho que a grande novidade foi o fato dele, como treinador, ter participado ali da comemoração. Vamos ver o que ele falou, depois a gente ouve o lado croata também sobre essa questão. Tá, ok. Não é minha seleção. É a seleção brasileira que eu tenho uma responsabilidade de ser o técnico. Eu lastimo muito e não vou ficar fazendo comentários de quem não conhece a história brasileira, a cultura do Brasil, a forma, o jeito de ser de cada um. Então, a esses que têm, um ruído à parte. Eu quero ter a conexão com o meu trabalho, com as pessoas com quem se identificam comigo, com quem se identificam com o trabalho, com sabe do respeito, com sabe da minha história. Então, essa que eu fico atenção e dou meu coração. Até porque ela é muito discreta e vai continuar sendo. Vai continuar sendo. Porque eu respeito a cultura e o jeito que eu sou e a equipe que eu trabalho, a seleção com que eu trabalho. É uma conexão com uma geração jovem. Uma conexão com... Eu tenho 61 anos, com atletas de 25, 22, 23, que podem ser quase que meus netos. E eu gero uma conexão com eles. Entre a equipe que eu trabalho, aqueles que me conhecem, que verdadeiramente conhecem, que sabem o bastidor, e outros que não me conhecem, eu prefiro dar valor a ela. Então, se tiver que dançar, eu vou dançar. Se tiver que, de uma forma bem sutil, pedir para eles me ajudarem. Quem viu, pedir para eles me escondam, me ajudem. Não gostaria, não é meu perfil. Eu tenho dito assim que o quadro, quando se pinta um quadro, e uma vez nós conversamos antes da Copa do Mundo, o quadro, eles são dos atletas. A nossa pintura da comissão técnica não tem que ser com fingida humildade pequenininha, mas eu não posso pintar o quadro maior do que, com a soberba maior do que são os atletas. Mas participar dela, sim. É isso que a gente quer, participar da alegria. Então, se tiver, só que eu tenho que treinar mais, eu sei, pescoço duro, não vai, mas faz parte. Oni imaju svoj način i proslave, svoj način zabave i to ih veseljava, vesele se, tu pokazuju zajedništvo, pokazuju momčad, pokazuju nekakvu svoju narav, svoj karakter i to je njihovo pravo da se vesele. Sad, da li je to respekt prema protivniku ili nije, nebitno je. Ja ne bi volio da moja momčad tako slavi, ali opet kažem, to je karakter, to je nacija, oni vole plesati, oni su takvi kakvi jesu i lijepo to izgleda, to je lijepo. Léo, e aí, ficou bem explicado por parte do time? É um técnico, né, da Croácia, respeitando a seleção brasileira, e tem repórter brasileiro, né, que parece que não conhece a cultura, eu não sei qual o problema desses repórteres, que quer ficar confrontando as coisas o tempo todo. A seleção brasileira sempre teve isso, diversos jogadores sempre gostaram de dançar, Ronaldinho Gaúcho sempre gostou de fazer gol e dançar, Adriano, vários jogadores. Eu não entendo o motivo de tanto mimimi só por causa de uma dança, de uma comemoração. A seleção brasileira, jogadores brasileiros sempre foram assim. Então não vejo motivo para poder criticar ou questionar, né, essa comemoração dos jogadores. Sempre teve isso, não é de respeito nenhum. Todo mundo sabe, né? Todo mundo que está assistindo o jogo, se tiver repórter brasileiro falando que tem de respeito, tá de brincadeira, porque não tem. A seleção brasileira tem o direito de comemorar da forma que ela achar melhor, né? Não tá desrespeitando nenhum torcedor de nenhuma outra equipe, não tá xingando nem nada, então é válido. Entendeu? É válido. E falando sobre o jogo, para mim a seleção brasileira é muito favorita. Para mim esse jogo entre Brasil e Croácia é um jogo onde a seleção brasileira eu coloco como muito mais favorita do que o jogo entre Argentina e Holanda, onde eu coloco o jogo mais balanceado. Mas a seleção brasileira para mim é favorita e vai passar sem prorrogação. Para mim a seleção brasileira, se entrar com a postura que entrou contra a seleção da Coreia do Sul, aproveitando as oportunidades, a seleção brasileira vai sair com um placar assim bem elástico contra a seleção da Croácia. E se a seleção brasileira passar bem contra a seleção da Croácia, quem a seleção pegar na semifinal sabe que a seleção vai tremer e vai ficar com medo de vir para cima da seleção, porque sabe que a seleção vai ter passado por dois confrontos, né, e ganhou bem. Isso é importante, a seleção vencer jogando bem, entendeu? Porque dá mais confiança para o próximo confronto. Lembrando, esse jogo é meio-dia, sexta-feira, e nós vamos acompanhar tudo desse jogo aqui
no nosso canal, mas para isso você também não pode esquecer de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.